Boa noite. Meu nome é Jéssica, eu sou filha da Márcia e filha desse centro também. Hoje meu coração está em festa e eu tenho certeza também que a espiritualidade toda e toda essa casa também está em festa, porque eu sou fruto disso tudo. Eu vejo aqui muitos rostos conhecidos, muitos rostos que me acolheram, me acompanharam durante toda a minha trajetória, uma trajetória longa, uma trajetória árdua, mas com muito amor, feita com muito amor. E o meu pedido, na verdade, foi um pedido de agradecimento público. Alguns de vocês não sabem, outros tantos sabem. Desde quando eu era menina, o meu objetivo era me tornar juíza no estado em que eu nasci. E o ano passado eu me tornei juíza aqui no estado de São Paulo. E eu consegui isso com muita superação, com muita força de vontade, mas principalmente com muito apoio desta casa, que me acolheu no momento de desequilíbrio e me fez grande, me fez madura o suficiente para encarar uma nova missão, uma missão que se inicia nesse ano. E não existe mais uma forma mais linda de agradecimento do que a divisão de conhecimento. Então, o meu objetivo aqui não é palestrar, mas trazer para vocês, para cada um de vocês, um pouco do conhecimento que eu tenho dentro de mim, bem pequeno ainda, mas que me permitiu chegar onde eu cheguei, e também trazer para vocês um pouco do meu amor, do amor que eu sinto por esse lugar que me fez uma pessoa essencialmente diferente. Então vamos lá. Como todo início de novo ano, nós começamos a postular, mais uma vez, a pedir a Deus, a pedir mais esperança, a pedir mais fé, a pedir mais amor, a pedir a Deus que tenhamos resiliência para que conquistemos os nossos objetivos familiares, amorosos, profissionais. Só que nesse ano eu gostaria de provocar em cada um dos senhores uma reflexão que é: será que esse é um modelo ideal de início de um novo ciclo? Será que essa é a postura mais adequada para quem pretende, de fato, uma renovação? Será que nós estamos com esse modelo de postulação constante a Deus, nos adequando à linha evolutiva que o nosso planeta vive em cada instante? E esse é o ponto principal desse bate-papo que nós vamos travar hoje. Se nós não precisamos reconstruir esse modelo de ser humano e esse modelo de acesso ao nosso Pai. E por quê? E qual que é a importância dessa pergunta? E essa pergunta ganha uma importância especial nesse ano de 2019, porque para aqueles que creem na doutrina espírita, sabem que o ano de 2019 demarca um novo ciclo na nossa evolução planetária. Nós iniciamos com esse ano de 2019 um novo ciclo de evolução, porque a lei de progresso, ela não é uma lei de progresso individual e microscópica, ela é uma lei de progresso mundial, e ela se fez incidir sobre o nosso planeta. E o nosso planeta, a partir de milênios de anos da espiritualidade superior, inicia uma nova fase de transmigração mundial, de transmigração das almas e de transmigração planetária. Isso não é a doutrina espírita atual, moderna, que nos diz. Isso está no Livro dos Espíritos, a nossa base de estudos. A pergunta 185 diz assim: os mundos são também submetidos às leis do progresso. Todos os mundos começarão como os vossos, como nós, na Terra, começamos, por um estado inferior. Mas a própria Terra, assim como todos os mundos, suportará uma transformação profunda. E nós estamos vivenciando o início dessa transformação profunda. Na continuidade dessa pergunta, os espíritos dizem a Kardec:
Mas para que possamos vivenciar o paraíso terreno, é preciso que os homens sejam bons. E nesse ponto eu retomo ao meu questionamento inicial. Será que já somos bons o suficientes para habitar um planeta que passa também por uma linha evolutiva? Será que estamos acompanhando essa linha evolutiva do planeta Terra e estamos nos fazendo bons o suficientes para aqui habitarmos? E vocês devem estar olhando para mim e se perguntando: o dever de bondade, de compaixão, de solidariedade sempre existiu. Por que você está me dizendo agora, em 2019, que eu preciso ser uma pessoa do bem? Por que você está me dizendo agora, se existe desde a codificação de Kardec, às claras, para quem quisesse ler, que nós precisamos ser bons? Na verdade, eu digo isso porque há uma sutil diferença no momento em que estamos vivendo, em razão dessa evolução planetária que eu coloco como premissa. Nós sempre tivemos o dever de bondade, nós sempre tivemos o dever de observância às leis de Deus e o dever e a necessidade de nos colocarmos numa posição diante da vida e diante de Deus. Acontece que houve uma inversão de ordem na lei do progresso. E é isso que eu gostaria de colocar no coração de cada um de vocês como uma reflexão. A bondade, a necessidade de bondade, ela sempre existiu, desde quando nos conhecemos e tomamos a nossa consciência de um ser divino. Só que esse dever de bondade, ele se transformou, porque a ampulheta do tempo soou também para nós, na Terra. E foi decretado por Deus o fim da nossa escuridão. Então, diferente do que ocorria antes, em que havíamos um débito com um ser lá de cima, agora nos é exigível a bondade, nos é exigível o dever de observância para com Deus, para com o outro e para consigo mesmo. Essa diferença é muito sutil, senhores. Ela pode parecer insignificante, mas ela não é. Ela não é, nem de longe, insignificante. Para que vocês tenham uma noção dessa diferença que eu ponho, em que havia uma existência de débito e hoje esse débito é exigível de todos nós, eu vou trazer esses conceitos para o nosso mundo, para as nossas leis. Todos nós sabemos que as nossas leis, as leis aqui no planeta Terra, em qualquer lugar, são cópias imperfeitas das leis de Deus. E nas nossas leis cotidianas também existe essa diferença entre débito e responsabilidade. No direito como um todo, uma pessoa tem um débito que às vezes não é exigível, que às vezes não é possível de cobrança. É como se fosse um empréstimo, é como se fosse uma dívida no banco. Nós temos aquele débito e aquele débito perdura por anos. Eu sei que eu tenho aquela dívida, eu sei que eu posso pagar. Depende da minha vontade, quitar uma parcela, quitar duas parcelas, não quitar nada. Mas vai chegar um tempo em que essa dívida se vence. E a partir de então, essa dívida se torna exigível de cada um de nós. Porque a esse débito é agregado um outro conceito, que é o conceito de responsabilidade. E a cada um de nós, foi agregado esse conceito de responsabilidade. Não temos mais, com o nosso Pai, apenas um débito. Nós temos, além de um débito, a responsabilidade de pagar com Ele a dívida de milênios de fornecimento, de aprimoramento espiritual e de conhecimento. Durante todos esses séculos em que nós vivenciamos, nos foi dado ensinamentos, amor, bondade, nos foi permitido postular a Deus esperança, paz. Agora não. Não que nós não mas possamos fazer isso. Mas é preciso que, a partir de então, estabelecemos essa fonte dentro dos nossos corações, dentro de nós
mesmos. E isso também é fruto da lei da misericórdia divina. Isso é reflexão da lei da misericórdia divina. Há uma reflexão que eu sempre me apeguei e que eu acho muito interessante, que quando nós tratamos da misericórdia divina, nos vem à cabeça automaticamente um sentimento de amparo e de socorro, como se a misericórdia divina fosse estritamente o socorro, o amparo. Mas é também da misericórdia divina a composição da justiça. A justiça faz parte da misericórdia de Deus. Não apenas o socorro, não apenas o amparo, mas a imposição de uma lei de justiça. E a lei de justiça é dar a cada um de nós o lugar exato de onde está o nosso tesouro, que é o nosso coração. Isso é o significado mais sublime de lei de justiça. É colocar cada um de nós onde você quer estar, onde você merece estar. E por isso, eu digo que a lei do progresso e a lei da misericórdia mudou de lado para nós. Mudou de lado, não porque ela deixou de ter socorro e porque ela deixou de ter amparo. Ela é una. Ela é ainda composta por amparo, por socorro. Mas o lado que está à nossa mostra agora é o lado da justiça. É o lado em que é preciso, mais do que nunca, que nos tornemos homens bons, homens morais. Em que a moralidade seja um conceito íncito a cada um de nós e que saiamos definitivamente de um ócio moral. Não é possível mais que tenhamos ao nosso lado, no nosso ser e no nosso coração, uma neutralidade moral. Nós precisamos, de uma vez por todas, sair da escuridão da sombra e adotarmos uma postura. É preciso que tenhamos a coragem de adotar uma postura por Deus e pelo amor, porque chegou o momento. Pois bem, temos que nos tornar homens bons, pessoas boas. Precisamos adequar aquilo e o modelo que nós entendemos como ser humano. Como eu vou fazer isso? Surge mais uma pergunta. E a resposta, assim como todas as respostas para todas as nossas perguntas, está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos deu para nós a receita do pagamento. Ela está lá desde a codificação. Ela existe desde o momento em que Kardec se predispôs a ensinar para nós a receita do pagamento. E ele diz: vocês podem pagar a dívida com 3 deveres. Dever para com Deus, dever para consigo e dever para com o outro. Alguns de nós, ou quase nenhum de nós, deixou de cumprir esses deveres ao longo dos anos, dentre os quais eu me incluo, com a mais íntima convicção. Mas os deveres estão lá para serem cumpridos e agora, mais do que nunca, eles são exigíveis. Exigíveis, e esse é o cerne do que eu gostaria de propor para os senhores. Exigível é uma palavra técnica, não é uma palavra de senso comum. Ser exigível é ser e é existir a possibilidade de imposição de uma sanção. Sanção não é injustiça, não existe injustiça, principalmente quando se trata de lei de Deus. Sanção é a justiça de uma infração a um dever, quer queiramos ou não. A sanção é o significado de justiça quando você não se adapta àquilo que é preciso, seja na cidade dos homens, seja na cidade de Deus. Porque nós não podemos esquecer que o nosso modelo não nasceu dos nossos inconscientes, nasceu da potencialidade que Deus colocou a cada um dos homens que tem o poder em suas mãos e que criaram as nossas leis, a nossa regência em comunidade. Portanto, temos deveres exigíveis de 3 ordens: dever para com Deus, dever para consigo mesmo e dever para com os outros. O primeiro dos deveres que competem à criatura humana é o dever para com Deus. Como eu cumpro o meu dever para com Deus? Eu cumpro o meu dever com a lei da adoração. Adorar a Deus
é elevar sinceramente e com todo o seu coração o seu pensamento a Deus. Diuturnamente, cotidianamente, em cada ato do seu dia a dia, você elevar o seu pensamento a Deus. Nos atos mais simples da sua vida, aqueles mais complexos, você deve adorar a Deus. Isso não é uma sugestão, isso é um requisito de um homem bom, de um ser humano moral. Em cada um de nós existe a receita da adoração mais adequada e da adoração divina. Nós temos a matéria-prima suficiente para adorarmos a Deus. Adorar a Deus não é realizar preces, não é orar. Deus não entende a nossa linguagem, e não porque não compreende, mas porque a linguagem dele é muito mais sutil do que a nossa. E Deus não fala em português, em inglês, em francês, em alemão, porque Deus fala com uma única linguagem, que são os sentimentos. Você pode expressar os atos mais puros de bondade por sua boca. Se o seu coração não corresponder àquilo que você fala, as suas palavras serão mortas para Deus. Porque Deus não compreende aquilo que você fala. Deus compreende aquilo que você carrega no coração. E por isso, nós temos que verdadeiramente adorar a Deus. Adorar, mais uma vez, tem um sentido técnico trazido por Kardec, que é o sentido de se deslocar verdadeiramente a Deus, a alma de Deus. É como uma planta que faz uma fotossíntese. A planta tem dentro de si a matéria-prima suficiente para a sua vida. Nós temos também a matéria-prima suficiente para a nossa existência. Mas nós precisamos nos plugar à fonte inesgotável de amor de Deus para que tenhamos a possibilidade de fazer toda essa matéria-prima se tornar flor, se tornar fruto e dar para o outro e para mim mesmo aquilo que eu tenho de melhor. Como eu verdadeiramente adoro, como eu falo a linguagem de Deus, então se eu não basta que eu ore, que eu realize uma prece. É uma tarefa muito árdua e muito difícil, mas ela existe para nós desde há muito tempo, muito tempo. O caminho da verdadeira adoração é o encontro da virtude no nosso espírito. Virtude é também um conceito técnico. Virtude é um conceito aristotélico de filosofia grega que remete a muitos séculos. Aristóteles trouxe para nós, numa concepção filosófica que pode ser transportada para a nossa concepção religiosa, de que virtude é a justa medida entre os sentimentos humanos. A justa medida entre todas as características humanas. Virtude é o exato meio entre a coragem e o medo, entre o prazer e a apatia. Isso é a virtude. E quando nós, em cada situação, nos colocarmos numa posição de justeza aos dois extremos, nós conseguiremos alcançar a linguagem de Deus e com ele se comunicar. E quando eu digo que é preciso que nos tornemos homens morais e que adotemos uma postura de moralidade na nossa sociedade, eu não digo para que vocês, ou que para mim mesma, tome uma postura combativa, aguerrida, extremista, de revolta, de ódio, que é algo tão comum nos nossos dias a dias. Adotar uma postura moral é adotar uma postura de equilíbrio, é adotar uma postura de sensatez, quando está todo mundo em um dos extremos. Isso é uma postura moral, isso é adotar uma postura. E isso é definitivamente sair de cima do muro. Você estar no meio não é estar em cima do muro. Você estar no meio é você ter a sensatez e a humildade de entender cada um dos lados e de se posicionar imparcialmente aquilo que Deus nos propõe. Pois bem, cumprido o dever para com Deus, nós passamos para o nosso novo dever, que é o dever para consigo mesmo, o dever comigo. Qual é o
é o meu dever? Eu já adoro a Deus. Qual é o meu dever com a minha própria existência? E antes da gente entender qual é o nosso dever para a nossa existência, é preciso entender que nós, como seres divinos, filhos de Deus, trazemos em nosso âmago a busca pela perfeição moral. Nós buscamos a perfeição moral. Por mais que ela seja inatingível aos nossos olhos, nós temos a semente da perfeição moral. E nós temos a semente da perfeição moral porque Deus nos disse: meus filhos, vocês precisam cumprir os seus deveres. Mas quando vocês não cumprirem, inconscientemente, a minha semente vai fazer com que vocês cumpram. É a nossa ânsia pela perfeição moral, ainda que inconsciente, que nos coloca em circunstâncias, situações e pessoas extremamente desfavoráveis. Pessoas que não gostamos, que não queríamos estar, com quem não gostaríamos de compartilhar nenhum segundo. Porque nós precisamos alcançar um estado de perfeição moral, inatingível, mas nós precisamos peregrinar até ele. Se nós não tivéssemos a ânsia da perfeição moral, adotaríamos uma posição de contemplação para a vida. É muito fácil, né? Eu sempre me questionei isso. É muito fácil você dizer que você tem amor, que você é solidário, que você ama, enquanto você não é questionado, enquanto você não é posto em uma situação de desagrado. E aqui eu peço licença para dizer para os senhores que nós todos somos falíveis, todos os seres humanos. Os crimes mais trágicos que a cada dia eu e todo mundo que trabalha com justiça enfrenta decorre de situações em que as pessoas foram questionadas, em que as pessoas se colocaram numa situação de desagrado na sua convicção, na sua intimidade, e então num ato de revolta com a vida e com Deus e com o outro, acaba por cometer uma tragédia. Porque aquela pessoa, até aquele momento, se deu o luxo de viver num estado de contemplação, num estado em que ela não exercitava o dever de realização com ela mesma, um dever de prova, de realização pessoal. Por isso, o nosso dever para conosco mesmo, ele é cumprido quando nós somos testados, quando nós buscamos sinceramente aprender com as situações, vivenciar as situações, não fugir das situações. Mas eu não dou conta, eu não consigo, eu sofro. Tudo bem, aceite esse estágio de sofrimento, esse estágio de revolta, mas aceite e viva, não fuja. Essa dívida vai ser cobrada a cada um de nós em algum tempo. É um ato de irracionalidade a gente fugir das situações que nos desagradam, das pessoas com quem não gostamos. A gente não é obrigado a viver com quem a gente não gosta, não mesmo, nem de longe, mas a gente precisa aprender a respeitar. E enquanto a gente não aprender a respeitar, nós não vamos deixar de viver. Porque eu não aprendi o dever para comigo mesmo. Eu não aprendi que a minha natureza é uma natureza que busca a perfeição. Pois bem, cumprido o dever para comigo, eu passo para o dever para com o próximo, para com o outro. Porque eu já tenho a Deus no meu coração e no meu dia a dia, eu já adoro a Deus a cada minuto. Eu já sei que eu preciso entender e compreender as situações que me são postas, e agora eu tenho condição de viver com o outro, de compartilhar momentos com o outro e entender que o outro não é uma extensão de mim, que o outro não projeta na vida dele o que eu quero para a minha vida, o que eu entendo como correto para a minha vida. O outro, assim como você, assim como eu, tem a sua liberdade, tem a sua intimidade, tem os seus desejos, tem as suas dificuldades. E a nossa maior dificuldade é porque a cada instante nós projetamos para o outro exatamente aquilo que temos para a nossa vida.
mas o outro é sempre o outro. E por mais que você queira mudar alguém, por mais que você queira transformar a vida de alguém e aquilo que uma pessoa acredita, essa tarefa será frustrada. Será frustrada porque ali existe uma individualidade própria e alguém que precisa buscar o caminho dela sozinho. Por isso, nós cumprimos um dever para com o outro quando eu entendo que uma pessoa pode me dizer: eu não te amo mais. Quando eu entendo que uma pessoa pode dizer: eu não quero ir, eu não estou com vontade, eu não quero partilhar disso, eu discordo de você. Quando eu entendo que uma pessoa pode falar isso pra mim e isso não vai me ferir como pessoa, isso não vai ferir o meu orgulho, eu cumpri o dever para com o outro, porque eu dei para o outro o mesmo espaço de liberdade que eu quero para mim, que eu quero nas minhas decisões e na minha vida. E quando você entender que aquele espaço é de um irmão e de um companheiro que busca igualmente ser melhor, assim como você, o seu coração vai se apaziguar e vai ganhar uma paz que talvez você desconhecesse. E quando eu digo você, isso serve para mim mesmo. De olhar para o outro e entender que ele pode, sim, dizer não e pode, de igual forma, discordar de você. Enfim, o que eu gostaria de deixar para os senhores, numa rápida conversa, é que a nossa vida, ela se altera muito, em todos os sentidos e de todas as formas. Nós não somos obrigados e nós não somos reflexos de uma história. Nós não somos aquilo que a vida disse que nós deveríamos ser, porque nós somos também coautores do nosso destino. Nós também mudamos aquilo que nós podemos ser. E nós mudamos o nosso destino quando nós ganhamos, principalmente, um senso de autorresponsabilidade com a nossa história. Talvez esse tema tenha sido duro para uma palestra de começo de ano, em que é o momento do ano em que mais nós nos sugestionamos a esperança, a paz, palavras belas e de bondade. Mas sinceramente eu acreditei que talvez porque todos nós estejamos com os corações abertos, em busca de alguma resposta, eu trouxe a resposta que não é correta e que não é certa, mas que serviu a mim. Serviu a mim e que está na nossa doutrina, em todos os capítulos, que é ter o dever de autorresponsabilidade com a sua vida e de entender todos os dias que nós não estamos num parque de diversões. Nós não viemos para brincar. Nós viemos para cumprir deveres, quer queiramos ou não. Nós viemos para entender que o nosso destino único é um trabalho incessante no bem. E que quanto mais cedo nós assimilarmos essa concepção, mais cedo chegaremos a um estado de paz, a um estado em que as coisas fluirão de uma melhor forma. Era só um bate-papo mesmo. Muito obrigada pela atenção. Eu espero sinceramente que Deus continue a nos abençoar a cada instante, que vocês sejam grandemente felizes e que possam, assim como eu, terem a oportunidade de dizer que são frutos de uma escolha, porque eu sou fruto de uma escolha. E se eu tô aqui hoje, é porque em algum momento lá atrás eu escolhi, ainda com muita dificuldade, ainda com muita luta para viver, que eu quero viver no bem. Muito obrigada pela atenção, que Deus os abençoe